Romanos 8, verso 1. Paulo diz: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Verso 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Ou na revista atualizada, o texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós nos esforçamos aqui para pregar de maneira expositiva. E eu tenho pregado aqui aos domingos a carta de Paulo aos Romanos. E nós temos ido aí versículo por versículo, ou alguns textos nós abordamos um pouquinho mais diversos. Mas é de suma importância para nós nos lembrarmos o seguinte: a Escritura, primeiro que eu tenho abordado nos cultos passados, o seguinte, que nós precisamos estar prostrados diante de Deus. Paulo ele diz no verso 26 que o Espírito nos auxilia, nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, não sabemos pedir como convém, o que pedir. Muitas vezes é isso que acontece conosco. Então ele diz que o Espírito intercede por nós. E ele aponta uma dessas fraquezas. Eu sei que a fraqueza maior, como eu abordei aqui, foi justamente a fraqueza espiritual. Mas Paulo ele nos dá um exemplo desta nossa fraqueza, que é justamente a oração. E eu ainda disse o seguinte: se você não ora, se você não está prostrado diante de Deus, se você não lê as Escrituras, você precisa rever o seu cristianismo. Talvez você aderiu a uma religião, uma religiosidade apenas, assim como muitos escribas e fariseus aderiram naqueles dias. Aquele povo havia aderido a uma religião, mas eles estavam longe de Deus. Eles não serviam a Deus e não viviam para a glória de Deus, tanto que Jesus olha para aqueles homens e diz: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês estão distante de mim. Em outra ocasião, Jesus diz a eles: olha, vocês estão impedindo, vocês não irão entrar, e vocês estão barrando a porta da entrada dos céus. Ou seja, tamanha distância que aquelas pessoas estavam de Cristo. Então, muitas vezes, você pode estar aqui, frequentar a nossa igreja há anos, e você já achar que, não, eu tenho direito à vida eterna. Talvez você já aderiu a uma religião. Mas se você não tem uma vida de oração, se você não está prostrado diante do Senhor, se você não ora, se você só ora aqui no culto, ou talvez na hora de dormir, quando ora na hora de dormir, você precisa avaliar se realmente você nasceu de novo, se o Espírito Santo habita dentro de você. Porque um cristão genuíno, ele sempre estará prostrado diante de Deus. Ele sempre vai estar prostrado diante de Deus, mesmo que ele não saiba o que orar, mesmo que ele não saiba o que pedir, ele vai gemer diante de Deus. Ele vai se apresentar diante do Senhor. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. E nós temos ido aí verso após verso, e muitas vezes você pode olhar para esse livro como se fosse um sapo que nós estivéssemos dessecando aqui. A Bíblia Sagrada não é um sapo, como se nós estivéssemos num laboratório onde nós vamos examinar algumas partes desse sapo. A Bíblia é a palavra de Deus, e você deve olhar para a Escritura como alimento para a sua vida, como alimento para a sua alma, como alimento para todo o seu ser. Então nós não estamos aqui, culto após culto, como se nós viéssemos para um laboratório de ciência. Nós devemos sair de nossos lares para vir participar de um culto como esse, com o nosso desejo em conhecer a Deus, em se submetermos à palavra de Deus. E quando abrimos este livro sagrado, nós precisamos nos lembrar: isto é alimento para a minha alma, é alimento para a minha vida. Eu preciso conhecer a Deus por meio deste livro, porque foi assim que ele se revelou a nós. Então é deste livro. Hoje nós vemos muitas pessoas correndo atrás de profetadas, né? Eles querem profetadas. Dizem que ser amantes do conhecimento, pessoas que amam a Deus. Ora, se você amar a Deus mesmo, abra a sua Bíblia. Leia a tua Bíblia. E Deus vai se revelar a você, porque Ele já se revelou a nós. Então lembre-se disso.
Nós estudamos de maneira expositiva, pregamos de maneira expositiva, mas todas as vezes que nós vamos para a Escritura, nós temos e clamamos para que o Espírito de Deus se revele a nós, fale conosco, se manifeste por meio das Escrituras, quebrante o nosso coração, abra os nossos olhos, ilumine o nosso entendimento, para que realmente nós possamos ser edificados pela palavra de Deus, edificados e transformados pelas Sagradas Escrituras. Meu irmão, e quando nós meditamos aqui nos escritos de Paulo, nós percebemos uma característica impressionante ao olharmos para o ensino do apóstolo Paulo e para a escrita do apóstolo Paulo. Eu li o verso 1, onde Paulo ele dá a definição, a síntese do que ele vai falar, a sua tese apresentada no verso 1. Paulo diz, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Todo o capítulo 8, como você já me ouviu falar, vai tratar deste princípio, que não há condenação alguma, seja agora ou futura, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que têm o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita dentro deles. Paulo diz de maneira muito clara, objetiva e específica, não há condenação para eles. Então Paulo, ele apresenta a sua tese, Paulo expõe os seus argumentos, de maneira que surgem várias subdivisões, reafirmando esta tese principal. Se você acompanhou o capítulo 8, você pôde perceber isso. Paulo apresenta a sua tese no verso 1, que não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, e Paulo começa a dar inúmeras divisões para corroborar, para reafirmar esta tese do verso 1. E o interessante é que estas subdivisões que vão surgindo, que Paulo vai nos apresentando, estas subdivisões, elas estão completamente interligadas. Se você parou para meditar aqui, você já percebeu isso. Tem várias subdivisões, Paulo tratando e apresentando inúmeros argumentos, mas todas elas estão interligadas e apontando para esta tese de Paulo, que é o tema principal dele, que não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Precisamos nos lembrar que Paulo ele estava inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, porém o seu estilo de escrita, ele foi mantido. Deus ele não aniquilou as características de cada um dos escritores bíblicos. Você pode perceber que há uma variação de escrito de um apóstolo para o outro, de um discípulo para o outro. Deus conservou essas características. As pessoas acham que é como se fosse um ditado mecânico. Não, eles estavam sob influência, estavam sendo guiados pelo Espírito de Deus, mas Deus manteve as características de cada um. E quando nós nos deparamos aqui com esse verso 28, nós estamos diante de uma das declarações mais extraordinárias da Escritura. Então é um privilégio para nós podermos examinarmos e meditarmos em um texto como esse. Pois nós não somos estudantes de filosofia, nós não somos estudantes de letras, nós não estamos num laboratório de ciência, mas nós somos homens e mulheres considerando doutrinas a nosso próprio respeito, que é o que Paulo está apresentando a nós aqui. Sabemos que todas as coisas contribuem, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por mais elevada que seja esta doutrina, por mais elevado que sejam os ensinos do apóstolo Paulo, nós precisamos nos lembrar que eles foram escritos para a nossa consolação e para a nossa edificação. É para o povo de Deus. Algumas pessoas não querem ler os ensinos de Paulo, porque eles dizem ser altamente teológicos, doutrinários. Mas Paulo está escrevendo esta carta aos romanos para a igreja do Senhor. Não eram para estudantes de teologia, mas era para os cristãos, aquelas pessoas que amavam a Deus, aquelas pessoas que estavam vivendo para a glória de Deus. E este é o nosso caso em mais esta manhã. Nós estamos aqui para aprendermos do Senhor e conhecermos a Deus dia após dia, por meio das Sagradas Escrituras. Com qual objetivo final? Glorificarmos a Deus, vivermos uma vida que realmente seja para a glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado, e não para que o nosso nome seja exaltado. Então aqui eu quero abordar apenas dois princípios. O primeiro é que esta declaração ela é objetiva e há limitações. Como diz o texto,
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você consegue notar aqui? Paulo ele não fez rodeios, ele foi objetivo e ele já fez uma limitação. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi objetivo ao dizer que tudo coopera. E ele teve uma limitação. Ele não disse que é para toda a humanidade, para toda a raça humana, mas ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mais uma vez, esta declaração ela foi objetiva e há limitações. Quando ele diz que tudo coopera para o bem, ele não está tratando de toda a raça humana, e sim de um grupo específico de pessoas que ele já mencionou no verso 1. Sendo mais específico, ele está tratando do cristão, aquela pessoa que nasceu de novo, que o Espírito Santo habita dentro dela. Só que quando nós dizemos isso, que há uma limitação nesta expressão do apóstolo Paulo, neste ensino do apóstolo Paulo, um ponto se levanta quando nós afirmamos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, daqueles que estão prostrados diante do Senhor. Um ponto vai se levantar e uma pergunta vai surgir. E a pergunta que surge é: e aquele que não é cristão? E aquele que não se arrependeu dos seus pecados? E aquele que não crê em Cristo Jesus? Tudo coopera para o bem desta pessoa também? À luz das Escrituras, a Bíblia é muito clara em dizer que aqueles que não estão em Cristo Jesus encontram-se debaixo da ira de Deus. Como Jesus foi categórico ao afirmar isso. Paulo, em Romanos 1:18, Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, Jesus disse: aquele que não crê em mim já está condenado. Então é óbvio que quando nós dizemos, quando Paulo diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque aqueles que não estão prostrados diante dele, aqueles que não se submetem à sua palavra, que não se renderam a ele, é claro que este ensinamento de Paulo, onde ele diz que tudo coopera para o bem, não se aplica a essas pessoas. E aqui um ponto importante é que aqueles que não se prostram diante do Senhor, que não se renderam a Cristo, muitas vezes você que está aqui, o cristão, muitas vezes olha para os ímpios, e assim como o salmista sente inveja dos ímpios, da prosperidade dos ímpios, de como que eles têm decolado em suas vidas, de que parece que eles têm o aval de Deus, parece que Deus os ama de tal maneira que, como eles prosperam assim? Muitas vezes o cristão está como salmista, ou seja, quase desvia da fé. Mas nós devemos nos lembrar que o salmista ele não para aí. E ele diz que então ele entra no santuário de Deus e ele atinou, ele olhou para o fim dos ímpios e ele percebeu que é um fim completamente trágico. Isso não mudou. Isso não mudou. Hoje continua a mesma coisa. As pessoas estão longe de Deus, não se submetem às sagradas escrituras, não se arrependeram dos seus pecados e se acham poderosos, fortes, que eles podem tudo nesta vida, que o dinheiro compra tudo, que o status, que a posição que eles têm na sociedade, isso que vai definir aonde eles passarão a eternidade. Meu irmão, então não importa como eles estejam neste momento, por mais prósperos e felizes que eles pareçam ser, por mais que pareça que o sol está brilhando unicamente, exclusivamente sobre eles, o terrível fato sobre eles é que eles estão debaixo da ira de Deus. Então não importa o tamanho da prosperidade, não importa o quanto eles sejam aplaudidos pelos homens, se não houver arrependimento de pecado, se não houver o novo nascimento, eles estão debaixo da ira de Deus. Mesmo que as aparências tentem desmentir este fato, no final eles descobrirão a real situação. Se não houver arrependimento, o que aguarda é condenação eterna. Só que há uma enorme diferença entre o falso otimismo do mundo, os quais as pessoas se deliciam, para as declarações específicas da Escritura. Não está tudo bem com o mundo, tudo vai mal com este mundo. Nós temos visto dias e dias tenebrosos.
Aqui para nós no Brasil, sim, temos algumas dificuldades, grandes dificuldades, mas comparado com muitos lugares deste mundo, nós ainda estamos, olha, completamente no lucro. Nós vivemos dias tranquilos. É por isso que a salvação cristã sempre foi e é necessária. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho e anunciar que só há salvação por meio de Cristo Jesus. Só o verdadeiro cristão, ele tem esse consolo. Só o verdadeiro cristão, ele sabe que tudo coopera para o bem dele, que tudo colabora para o bem dele. Então aqui nós temos uma oportunidade de anunciarmos isso ao mundo, ou seja, pregarmos o Evangelho, anunciarmos às pessoas, se vocês realmente querem obter consolo, refrigério genuíno, vocês precisam crer no Evangelho de Jesus Cristo. Vocês precisam se submeter à palavra de Deus. Vocês precisam se render a Cristo Jesus. As promessas da palavra de Deus só se destinam para eles, para os cristãos, para o povo de Deus, para os filhos de Deus, para aqueles que se renderam a Ele e confiam nele. Paulo está dizendo que nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas, como diz aqui na Almeida século 21, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Sabemos que Deus faz. Ou seja, é Deus quem age em toda parte. Deus não somente fez todas as coisas, é Deus quem sustenta tudo, é Deus quem controla tudo. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus domina e governa todas as coisas de tal maneira que elas redundam em bem e em benefício do seu povo, ao povo de Deus. Como eu disse, essa é uma das coisas mais gloriosas que nós podemos saber a nosso respeito. Então nós devemos analisar este ensino, a declaração do apóstolo Paulo, e ver o que ela realmente significa. O que realmente significa dizer isso, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Você sabe que como cristão, todas as coisas estão cooperando para o seu bem? Você como cristão, você sabe disso? Você sabe que Deus está no comando, está comandando tudo, em todo o cosmo, para o seu bem? Você sabe disso? Você sabe disso? Você tem esta verdade dentro de si? Se você sabe de tudo isso, você não pode ficar deprimido. Você não pode viver angustiado. Você não pode viver infeliz. Se você sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo coopera para o seu bem, se você sabe disso, você não pode ficar deprimido ao mesmo tempo. Uma coisa exclui a outra. Se eu tenho esta verdade dentro de mim, se eu creio que tudo coopera para o meu bem, eu não preciso andar angustiado. Eu não preciso andar aflito por qualquer coisa. Segundo ponto que nós observamos aqui, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós podemos dizer que todas as coisas estão contribuindo para o nosso bem. João Calvino e alguns estudiosos, eles vão limitar todas as coisas. Eles estão dizendo que se referem apenas ao que Paulo disse nos versos anteriores. João Calvino e mais alguns estudiosos, eles limitam todas as coisas à questão do sofrimento, especificamente. Porque se você se lembra, o que nós estudamos do verso 18 em diante, até o verso 26, tratou sobre a questão do sofrimento. Então, João Calvino e alguns estudiosos limitam todas as coisas apenas à questão das dificuldades, provações e tribulações. E é claro que trata sobre isso, é óbvio que trata sobre isso, mas todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas, quando Paulo diz todas as coisas, significa todas as coisas. Tudo contribui para o nosso bem, sejam as coisas boas ou coisas ruins. Provações, dificuldades, tribulações, doenças, acidentes, decepções e até fracassos.
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pode fazer e faz com que, em última instância, todas as coisas cooperem para o nosso bem. Deus faz com que tudo colabore para o nosso bem. É óbvio que em si mesmos, as provações, as tribulações, os fracassos, eles não são bons. É tolice pretender que eles são ruins. E como então justificar que todas as coisas contribuem para o nosso bem? Como então conciliarmos isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Eu sei que hoje os cristãos, em sua maioria, quando eles abrem os lábios para dizer tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, eles tratam apenas de coisas boas, apenas de coisas prazerosas, quando tudo está correndo da maneira que eles queriam. Aí eles abrem os seus lábios para dizer tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas então, como justificar que, inclusive, essas coisas que nós consideramos que não são tão boas, e realmente não são tão boas, como justificar que todas estas coisas contribuem para o nosso bem? A resposta é objetiva. É que elas são utilizadas por Deus de tal maneira que elas são comandadas e empregadas por Deus que redundam em nosso bem. Todas estas coisas. Mesmo aquelas que nós justificamos não ser tão boas. Então é importantíssimo nós compreendermos que todas as coisas são todas as coisas. Sejam boas ou sejam ruins. E é importante nós compreendermos que todas as coisas, elas não são boas em si mesmas. Como, por exemplo, o sofrimento. Por que é importante nós lembrarmos disso? Porque ao longo da história da igreja, algumas pessoas entenderam errado isso. Aí eles começaram a olhar para o sofrimento como se no sofrimento tinha algo inerentemente bom no sofrimento. Ou seja, eles começavam a produzir sofrimentos em si mesmos. Alguns começavam a mutilar o próprio corpo, justamente por conta do entendimento errado das Escrituras. O que Paulo está dizendo é o que Deus faz com o sofrimento, por meio dos sofrimentos, que torna boas para nós. É isso que Paulo está dizendo. Que mesmo uma situação completamente adversa, Deus trabalha sobre elas e aplica em nossas vidas de tal maneira que elas tornam boas para nós. Então não é preciso gastar muito tempo para mostrar que todas as coisas boas contribuem para o nosso bem. Isso é óbvio. Ninguém cria caso com isso. Nenhum crente cria caso com isso. Todas as coisas boas para ele vem, ele abraça e está ótimo. O nosso problema consiste em demonstrar que as coisas que parecem estar contra nós também operam para o nosso bem. Esse é o nosso problema. Assimilarmos isso, digerirmos isso. Que mesmo aquilo que nós parece que estão operando contra nós, mas também são para o nosso bem. Então a pergunta que surge é: como podemos mostrar que as provações, as tribulações, as perseguições, as doenças ou fraqueza física, como mostrar que essas coisas que muitas vezes nos perturbam e nos abatem tanto, como podemos demonstrar que estas coisas contribuem para o nosso bem? Para o bem dos cristãos? Como provar isso? Você já observou, ao passarmos por sofrimentos, e por dificuldades, por grandes tribulações, as tribulações, elas produzem algo em nós. Elas nos pegam, nos despertam. As tribulações, as angústias, as aflições, muitas vezes a doença, as dificuldades, é como se desse um chacoalhão em nós. Como se chacoalhasse você assim. É isso que acontece conosco. Quando você passa uma angústia gigantesca, parece que chacoalha você. Chacoalha. E isso é sempre bom para nós. Tudo que nos leva a pensar é sempre bom para nós. É que hoje, em meio aos cristãos, parece que pensar
É proibido, né? Proibido. Engraçado que você olha para os Salmos, ele diz, eu entrei no santuário e atinei. Prestei atenção. Eu meditei. Eu pensei. Então é sempre bom para nós meditarmos. E as tribulações e as provações vão fazer com que isso ocorra em nossa vida. Ou seja, nós sempre precisamos estarmos atentos. Nós sempre precisamos estar em alertas. Em alerta. Nós sempre precisamos estar, como o apóstolo Paulo diz, que muitos aplicam apenas no momento da ceia. Examine, pois, o homem a si mesmo. Isso é algo que nós deveríamos fazer todos os dias de nossa vida. Antes de deitarmos, nós deveríamos examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Como foi este meu dia? Foi para a glória de Deus? O que eu fiz realmente engrandeceu ao nome do meu Deus? Ou foi para o meu próprio eu, para o meu próprio ego, para satisfazer os meus desejos, satisfazer o meu coração, que é corrupto e desesperadamente enganoso? Quem o conhecerá, como diz a Escritura? Deveríamos examinar a nossa vida. Muitas vezes nós somos como um empresário, não é? Já viu quantos empresários aí de sucesso? O cara, quando ele abre uma empresa, está sempre no pé, sempre fiscalizando, olha se o serviço está saindo direito, se estão mantendo a qualidade. Aí o negócio começa a produzir, começa a ganhar uma proporção, começa a ganhar ali um destaque. Muitas vezes o que os empresários fazem? Relaxam. Já não supervisiona mais o líder que ele deixou ali, já deixa o negócio correr mais tranquilo, mais frouxo, e aí quando ele vê, a queda está ali bem próxima. A queda está diante dos olhos dele. É exatamente isso que acontece na vida cristã. É exatamente isso. É aquele momento que parece que as coisas já estão tudo no automático. Você já percebeu isso? Talvez você esteja me ouvindo e esteja assim. Parece que tudo já está no automático. Parece que nós temos o controle de tudo. Que afinal de contas nós nem precisamos de Deus. Que eu dou conta da minha vida. O meu currículo é bom? A minha influência na sociedade é boa? Ou seja, eu não preciso de Deus. Eu posso conduzir a minha casa, o meu trabalho, toda a minha existência longe de Deus. Até que, de repente, sobrevém uma provação, uma tribulação, e isso produz em nós um efeito de despertar. É um chacoalhão, para que nós possamos acordar para a realidade. Esse é o primeiro efeito das provações, é que nós ficamos chocados, nós somos despertados, nós somos impelidos a pensar, e com isso já ficamos melhor, em melhor estado do que antes, do início da provação, porque nós começamos a pensar, a analisar, a refletirmos na existência humana, a meditarmos na nossa existência. O que nós temos feito com a nossa vida? O que nós temos feito com a nossa família? O que nós temos feito com os nossos filhos? O que nós temos feito da nossa vida com Deus? Isso nos leva a meditar. Ou seja, quando nós passamos por aprovação, somos pegos de surpresa por elas. Ou seja, agora nós estamos prontos a darmos atenção não somente ao problema que surgiu, mas também a nós mesmos e a nossa condição em que nós nos encontramos. Ou seja, é sempre bom avaliarmos a nossa existência. Só que muitas vezes isso só vai despertar, nós só vamos acordar quando a dor aperta. Como por exemplo, a pessoa está ali tossindo há um bom tempo e está vendo que dia após dia está agravando a situação. Mas mesmo assim não procura um médico, não procura saber o que está acontecendo. E o tempo está passando, os meses estão se passando. E de repente a dor aperta, a tosse aumenta, começa a sentir dificuldades para respirar. E aí, então decide procurar um médico. E ali foi diagnosticado um câncer no pulmão daquela pessoa. E aí, muitos podem dizer, mas por que não procurou o médico antes? Por que não foi ao médico antes? Por que não procurou o médico antes? Ou seja, não foi
procurar um médico, ter com o médico, porque a dor ainda não havia apertado. A dor não foi ainda tão grande a ponto de impelir a buscar aquele socorro. Da mesma maneira, as tribulações, as provações, elas nos alçam e nos levam a dar atenção à nossa vida e a encarar a situação como ela realmente é. As provações fazem isso. As dificuldades revelam a nossa fragilidade. Quando estas dificuldades, tribulações, provações se apresentam de diversas maneiras diante de nós, elas nos revelam a nossa pequenez, a nossa fraqueza e a nossa fragilidade. Quantas pessoas trabalham a vida inteira e, ao se aposentarem, não aproveitam sequer um ano de aposentadoria? Conheci várias pessoas que aposentaram e aproveitaram 2 meses de sua aposentadoria. E a cortina da vida foi fechada a eles. Foi fechada. Pessoas que muitas vezes se achavam tão poderosos que não precisavam de ninguém. Ou seja, o meu currículo, eu cheguei aonde cheguei por conta do meu suor. É óbvio que você queria chegar aonde você chegou por meio do suor dos outros. Óbvio que tem que ser por meio do seu suor. Mas a Escritura é categórica ao dizer: Deus te deu sabedoria para adquirir riqueza. Foi Deus. Você sequer se levantaria da sua cama hoje se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus sobre você. Nós somos frágeis, diz a Escritura, é tolice você achar que não precisa de Deus. Eu sei que talvez você possa dizer: pastor, mas se eu estou aqui é porque eu reconheço que eu preciso de Deus. Mas quantas vezes você sequer se dobra diante dele, consulta ao Senhor, ao que vai fazer? Você age por conta própria, toma suas próprias decisões, segue os seus próprios caminhos, sem buscar a Deus. Então as dificuldades, elas revelam a nossa fraqueza. Por exemplo, uma doença nos deixa de mãos atadas. Muitas vezes um desemprego, uma crise no relacionamento, que muitas vezes para nós é impossível de resolvermos. Ou seja, estamos ali de mãos atadas. Nós nem sempre tomamos conhecimento disso. Nem sempre tomamos conhecimento da nossa fraqueza. Sabe por quê? Muitas vezes o diabo ele nos anima a desenvolvermos esta falsa confiança. Muitas vezes nós somos como Pedro. Jesus o advertiu: Pedro, Satanás quer peneirar você. Pedro bate no peito e diz: Senhor, todos aqui podem te negar. Eu estou pronto para ir contigo da prisão à morte. Nós sabemos qual foi o resultado de Pedro, não é? Muitas vezes é exatamente isso que nós fazemos. O diabo nos anima a desenvolvermos esta autoconfiança. Eu posso tudo, posso todas as coisas. Não preciso de Deus. Embora nós saibamos que fomos salvos pela graça, nós começamos a pensar que podemos viver a vida cristã por nós mesmos. E sem perceber, começamos a desenvolver uma confiança carnal, uma confiança em nosso próprio braço, em nosso próprio intelecto, na nossa própria sabedoria. Nós começamos a ler bons livros, lemos meia dúzia de bons livros, ouvimos algumas boas pregações, e já nos achamos doutores, já achamos detentores de toda a verdade, que nós já conhecemos tudo sobre Deus, que sabemos tudo e que nós somos fortes. De repente nós levamos um golpe e estamos ali, desamparados, como bebês. Estamos ali de mãos atadas, completamente incapazes de entender o que está passando conosco. E aí nós percebemos que a vida cristã é uma coisa muito maior do que nós imaginávamos. Aí nós começamos a refletir e examinar e olhar e perceber que a vida cristã é algo completamente maior do que nós imaginávamos que tinham todo o controle em nossas mãos. Ou seja, nós percebemos a nossa pecaminosidade, a nossa falta de entendimento, a nossa falta de conhecimento. Essas experiências são descritas na Bíblia e também nas biografias dos servos de Deus.
Olhe para Jó, Jó está enfrentando inúmeras dificuldades. Hoje nós já sabemos o final da história de Jó, mas Jó estava vivendo aqueles dias tenebrosos. Jó quer questionar Deus. Ele começa bem. A Escritura apresenta Jó dizendo: Jó era um homem íntegro, reto, o homem mais rico de todo o Oriente, um homem temente a Deus. Nós conhecemos a história de Jó, mas devido a tantas tribulações, a tantos problemas, tantas angústias, todos se levantando contra Jó, de repente Jó quer questionar Deus. Por quê? Estou passando por isso. Quantas vezes você não faz isso? Você quer colocar Deus contra a parede? Quem é você? Quem sou eu para colocarmos Deus contra a parede? Mas muitas vezes nós queremos nos levantar como Marta e Maria. Senhor, se o Senhor tivesse chego aqui antes, meu irmão não teria morrido. Ou seja, o Senhor se atrasou. O Senhor não sabe o que está fazendo. Ou como João Batista. Ele olha para Cristo e ele diz: eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias do pé. De repente, João Batista está na cadeia. A angústia, a aflição, o rancor está subindo dentro do coração, brotando no coração de João Batista. O que ele manda fazer? Vai lá e pergunta para Jesus se ele é realmente o Messias ou nós havemos de esperar outro. Ou seja, ele não é Deus? Próprio João havia afirmado acerca de Cristo. E diante das adversidades, estamos sempre querendo questionar a Deus. Ou seja, as fraquezas, os problemas, as tribulações nos despertam para essa nossa fraqueza, para essa nossa pecaminosidade, a nossa prontidão e tendência em nutrirmos pensamentos indignos concernentes a Deus, que nos ama com amor eterno. Mas nós somos tendenciosos a isso, a nutrirmos pensamentos indignos acerca de Deus. Ou seja, os problemas, as tribulações e as provações, elas nos humilham, mostram a nossa fraqueza. E não há nada melhor para nós do que sermos humilhados. Não há nada melhor para nós do que sermos humilhados. Porque nós nos achamos bons o bastante em todo o tempo. Você se lembra, Paulo? Tem um espinho na carne. Qual o propósito daquilo? Paulo diz: a fim de não me exaltar. Ah, eu não tenho inveja, pastor, não tenho arrogância. Eu não tenho isso, não tenho aquilo. Não, você não se conhece. Essa é a grande verdade. Você não se conhece, está dentro de nós. Temos que lutar todos os dias. Essa é a grande diferença. É que hoje os crentes se acham, os super-heróis da fé. Ou eles não se conhecem, ou então aqueles que realmente enxergaram a Deus e enxergaram os seus erros, são loucos. Porque quando você vai, por exemplo, para o livro de Salmos, constantemente aqueles homens estão ali confessando os seus pecados, abrindo o coração, mostrando tamanha podridão havia dentro deles. Aí hoje você olha para os crentes, você pode ser um deles, e eles não confessam seus pecados. Por quê? Ou nós somos melhores do que eles, ou aqueles homens realmente enxergavam quem eles eram. E eu prefiro ficar com essa segunda opção. Aqueles homens realmente enxergaram quem eles eram. E o quanto que eles precisavam de Deus. E por isso enxergavam a sua pecaminosidade, por isso se prostravam diante do Senhor. Então nós precisamos pedir perdão a Deus todos os dias. Nos arrependermos dos nossos pecados, clamarmos a Deus. Quantas vezes nós murmuramos, quantas vezes nós estamos ali nos queixando. Meu irmão, se você já está respirando, se você está vivo, você já tem motivo de sobra para agradecer. Ah, eu merecia muito mais. Sabe o que você merecia? A morte e o inferno. É isso que nós merecíamos. Ora, porque nós transgredimos a lei de Deus, a morte. Nós não queríamos a Deus, a condenação eterna. Deus foi misericordioso, nos resgatou das trevas. Ah, eu não tenho tudo que eu quero. Sim, nem eu tenho tudo que eu quero. A maioria de nós não temos tudo que nós queremos, mas nós possuímos infinitamente mais do que nós merecemos. Ou seja, já temos motivo de sobra para levantarmos de manhã e falarmos: Deus, obrigado por tudo. Obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu trabalho, obrigado por tudo. Porque o Senhor renovou sobre mim as tuas misericórdias. Quantos de nós agradecemos a Deus pelo milagre da vida?
que nós contemplamos todos os dias. Deus tem nos dado esse privilégio. Mas você acha que isso é normal, não é? Isso é normal? Levantar todo dia de manhã, escovar os dentes, tomar um banho, isso é normal? Você acha mesmo? Nós precisamos de força. Nós precisamos de força e ajuda todos os dias. Assim, em nossa total situação de completo desespero, nós somos impelidos de volta para Deus. Quando nós vemos os sofrimentos, as angústias, as provações, as tribulações, nós somos impelidos de volta para Deus. Como diz Paulo, clamamos com gemidos. E é bom estar nesse estado, porque significa que nós fomos levados de volta a uma completa e total dependência de Deus. Uma completa e total dependência do Senhor. E é nessas condições que nós começamos a descobrir coisas sobre Deus que nós nunca havíamos conhecido. Não foi isso que Jó disse? Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. É assim que nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Há profundas riquezas, há profundezas, das quais muitos ainda não conhecem. E às vezes é necessário que sejam tratados com o sofrimento para serem levados a esse conhecimento. Às vezes é necessário nós passarmos por inúmeras dessas angústias para que realmente nós possamos prostrarmos diante de Deus, dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a Ele. É assim, e somente assim, que realmente chegamos a conhecer o amor e a graça de Deus, a sua bondade, a sua compaixão, a sua ternura, a sua paciência para conosco. É aí que nós percebemos e aprendemos esta prontidão de Deus em nos perdoar, em nos restaurar, em nos ajudar. Pessoas tão pecadoras como nós, pessoas que muitas vezes querem andar por conta própria, e aí nós nos prostramos diante dele e nós percebemos o amor de Deus, o cuidado de Deus, a prontidão de Deus em nos restaurar. Ou seja, nós podemos resumir tudo isso dizendo que o nosso maior problema é a nossa ignorância acerca de Deus. O que Ele realmente é, o que Ele é para o seu povo. Podemos resumir isso nesta questão da ignorância, a nossa ignorância acerca de Deus. Essa é a explicação, como todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Essa é a explicação de como todas as coisas, inclusive as ruins, aquelas que nós achamos que estão contra nós, contribuem para o nosso bem. Ou seja, que vão nos forjando, que vão nos trabalhando. Ou seja, as tribulações e as provações, elas são necessárias, justamente por conta do pecado do homem. Ou seja, nós precisamos passar por experiências que nos preparam para um conhecimento mais profundo. Quantas vezes o mundo nos absorve demais? Paulo vai dizer em Coríntios, não é? Que aquele que é casado, ele se preocupa com as coisas deste mundo, em como agradar a esposa. E a mulher, da mesma maneira, que é casada, ela se preocupa com as coisas deste mundo, em como agradar o marido. Ou seja, os negócios, a nossa profissão, a nossa família, os nossos interesses, eles tendem a monopolizar o nosso tempo e a nossa atenção. Tende a monopolizar todo o nosso tempo e a nossa atenção. Grande parte de nossos problemas espirituais surge do fato de que nós nos mergulhamos nestas coisas e tendemos a viver por elas e para elas. E nós nos esquecemos de tudo. Nós esquecemos das coisas do alto. Como diz a Escritura, buscai as coisas do alto. Nós criamos raízes aqui. Com isso não estou dizendo que você não deva amar a sua família. Você já me ouviu falar muito sobre isso? Mas nós temos que olhar para a eternidade. São essas coisas que se colocam entre nós e o conhecimento de Deus e da eternidade. Mas aí as provações e as tribulações nos ensinam que nós, muitas vezes, temos que nos desligar um pouco mais destas coisas terrenas. Nós temos que nos atentar para as coisas celestiais. Porque, meu irmão, tudo indo bem, é difícil de lembrar que nós estamos de passagem aqui nessa vida. Há crentes que não conseguem ver isso. Há inúmeros cristãos. Parece que eles não enxergam que eles estão aqui de passagem.
quando está tudo bem na sua vida, quando está tudo fluindo do jeito que você queria, é muito difícil você se lembrar: eu sou um peregrino, eu estou aqui de passagem. Talvez eu possa viver por 70, 80, não sei quantos anos Deus vai me conceder, mas eu estou aqui de passagem. Mas inverta o cenário. Vá para um leito de hospital. Esteja num leito de hospital. E você vai ver que já não é tão difícil você pensar na eternidade. Já não será tão difícil você olhar para as coisas do alto. Ou seja, essas coisas nos levam a pensarmos mais na glória para a qual nós estamos indo. Não é isso que o apóstolo Paulo disse nos versos anteriores? Paulo mostra todo esse sofrimento, toda esta angústia à luz da eternidade. É isso que ele faz. Então os sofrimentos, mais uma vez, eles nos levam para isso. Nós precisamos pensar mais nisso, nas coisas eternas, nas coisas celestiais, nas coisas do céu. Então é por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Como certa vez um pregador, ele resumiu como todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a ilustração que ele deu foi a seguinte: sabe como tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus? Sejam as boas, sejam as ruins? Ele ilustrou com uma figura de um relógio antigo. Aqueles relógios de corda, você dava corda para ele funcionar. Aí ele diz: pegue o seu relógio e abra o seu relógio. Que era o exemplo fantástico para a época dele e para nós hoje também. Aí a pessoa abre o relógio, veja como funciona o mecanismo desse relógio. Aí você tem uma engrenagem puxando para um lado o horário, o outro anti-horário. E quando você dá a corda, é isso que acontece. Um vai para um lado e o outro vai para o outro. Mas tem uma mola central que controla tudo aquilo ali. Ou seja, que controla para o bom funcionamento daquele relógio. Mesmo indo um sentido horário, o outro anti-horário. Mas tudo convergia para o bom funcionamento daquele relógio. Ele diz: é assim. Tudo coopera para o nosso bem. Mesmo aquelas coisas que parecem que estão indo na contramão, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nossa vida é semelhante a isso. Nossa vida é semelhante a isso. Pense no grande relojoeiro que planejou tudo isso. Nós não precisamos e não devemos nos precipitar, tirarmos conclusões precipitadas. Observe o propósito final. Observe o fim supremo. E se fizermos isso com uma visão espiritual, logo nós começaremos a ver que Deus sabe o que está fazendo. Que Deus continua no controle. E que a nossa vida não passa desapercebida do Senhor. Deus planejou tudo. Ele deu corda no relógio da nossa vida. Ele está no controle da nossa vida. Ele mantém a nossa vida funcionando. E tudo está agindo em conjunto para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Seja o nosso bem imediato, mas ainda mais pelo nosso bem supremo. Que ao final de tudo, é recebermos um corpo glorificado e passarmos a eternidade conhecendo o Senhor.